Boa noite, guardiãs do lar. Quero dizer da minha alegria de poder compartilhar com vocês nessa oportunidade a palavra do Senhor. O meu nome é Gislaine e eu louvo a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer à pastora Rejaneci, que é uma grande amiga. Nós tivemos a oportunidade de nos conhecer em um dos congressos de mulheres diante do trono e eu fiquei muito feliz ao saber desse projeto. E o meu desejo é que o Senhor continue abençoando grandemente a vida e o lar de cada uma de vocês. Para nossa reflexão hoje, eu vou estar lendo o versículo que está na palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o versículo 48. Esse texto, Jesus diz que o nosso Pai Celeste é perfeito. Como mães, nós queremos sempre dar o melhor para os nossos filhos. Embora nós tenhamos esse desejo, nós somos humanas e por isso somos falhas. Vamos errar muitas das vezes na nossa maneira de falar, de agir e até mesmo de corrigir os nossos filhos. E por isso nós precisamos da ajuda do nosso Pai, do nosso Deus, porque Ele é perfeito. Deus é um modelo perfeito e Ele nos ensina exatamente através da palavra de Deus como nós podemos criar os nossos filhos. E em primeiro lugar, a Bíblia nos diz que os nossos filhos são presentes de Deus, são bênçãos de Deus para nós. E como nós podemos cuidar desses presentes tão especiais e valiosos? Como mães, nós nos preocupamos com o bem-estar, com o cuidado, o zelo e também de proporcionarmos para eles um futuro melhor. Mas muitas das vezes nós nos esquecemos de que, além de cuidar do bem-estar diário deles, nós precisamos cuidar também da vida espiritual dos nossos filhos. A nossa vida neste mundo é uma caminhada. Quem sabe algumas de vocês estão há mais tempo nessa caminhada, outras podem estar começando agora esta caminhada. E antes mesmo de percebermos, os nossos filhos, eles vão crescendo, eles vão formando as suas primeiras palavras, chamando mamãe, dando os seus primeiros passinhos, e num piscar de olhos, eles estarão correndo, jogando bola, brincando de boneca, indo para a escola, namorando, casando, e assim segue a nossa vida. E nós precisamos, acima de tudo, ter esse cuidado, porque Deus foi quem nos deu os nossos filhos. Nós devemos aceitá-los como eles são, como um presente maravilhoso de Deus para nós. Nós sabemos que são grandes os nossos desafios, porque muitas das vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, criá-los da nossa maneira. Mas nós aprendemos com a palavra de Deus que nós devemos confiar e ensiná-los segundo a vontade de Deus, porque eles foram feitos, formados pelo Senhor. Antes mesmo de nós conhecermos os nossos filhos, eles já eram conhecidos do Senhor. Então nós devemos a cada dia buscarmos no Senhor tudo aquilo que nós precisamos. E eu quero ler para você, nesta oportunidade, um texto do livro do pastor Hernandes Dias Lopes. É um livro que eu gosto muito que chama Mães Intercessoras. E ele fala o seguinte: o que você espera dos seus filhos? Quais são os sonhos que você tem para eles? Os nossos filhos devem ser mais filhos de Deus do que nossos. Eles devem viver para realizar os projetos de Deus e não os nossos. Eles devem ser coroas de glórias nas mãos do Senhor e não troféus nas nossas vidas.
Eles devem ser instrumentos usados por Deus para a expansão do seu reino, e não apenas pessoas bem-sucedidas. Eles devem levantar antigas ruínas dessa civilização que tem se afastado de Deus, e não ser apenas parte desta ruína. Eles devem ser reparadores de brechas, a fim de que esta nação venha conhecer o Senhor. Minha querida irmã, coloque o melhor que você tem, os seus filhos, no altar do Senhor. Nós precisamos colocar, amadas, os nossos filhos a cada dia no altar do Senhor, consagrando eles ao Senhor. E nesta missão que o Senhor confiou a nós, nós precisamos depender totalmente dele. Porque a família, ela é um projeto de Deus. Foi Deus mesmo quem instituiu a família e ele estabeleceu o projeto, ele mesmo desenhou a planta e nos deixou, através da sua palavra, esse projeto. Então, cabe a cada uma de nós conhecer esse projeto e passar a executá-lo, a colocar mesmo a mão na massa. Mas nessa dependência do Senhor, confiando nele, porque o Senhor conhece os nossos filhos, ele conhece os pensamentos deles, ele conhece o coração deles, então não há ninguém melhor do que o Senhor para nos ajudar a cumprir esta missão. E por último, ensine os seus filhos no caminho do Senhor. A palavra de Deus também em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6, nos diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Em Deuteronômio 6, no versículo 7, a palavra de Deus nos fala: tu inculcarás a teus filhos. Ou seja, nós devemos ensiná-los de forma constante a palavra do Senhor. Devemos falar desta palavra, assentado em nossas casas, andando pelo caminho, ao deitarmos e ao levantarmos. Nós devemos estar em todo o tempo ensinando a palavra do Senhor. No Antigo Testamento, esse ensino, ele acontecia em casa. Os pais eram responsáveis por estar repassando os ensinos da palavra de Deus, contando a eles sobre as maravilhas de Deus, o seu poder e a importância de obedecer os mandamentos do Senhor. E da mesma forma, como pais, hoje nós também devemos ensinar os nossos filhos. E na palavra do Senhor, nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos. Hoje, quando nós pesquisamos sobre livros que nos falam sobre esse tema, nós vamos encontrar tantos livros, né, que nos dão dicas de como criar os filhos, de como ensiná-los, mas a Bíblia é o livro mais completo. Ela é o nosso manual e nela nós vamos encontrar todas as respostas e todos os ensinamentos que nós precisamos como mães. Nós precisamos ensinar esse caminho aos nossos filhos. E Jesus, ele nos diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Diante de um mundo tão confuso, sem valores, onde a família está sendo tão afetada, nós precisamos, como mães, ensiná-los a andar neste caminho, que é o melhor lugar que eles podem estar. É justamente nos caminhos do Senhor. E com a certeza de que eles terão uma trajetória de sucesso aqui neste mundo e também na eternidade com Deus. Por isso, que Deus continue nos abençoando, nos despertando a cada dia, para que possamos consagrar os nossos filhos ao Senhor, que possamos aprender a cada dia mais com a palavra de Deus, tudo aquilo que nós precisamos para cumprir esta missão que o Senhor nos deu,
e que possamos depender do Senhor e não negligenciarmos o ensino da palavra de Deus nos nossos lares. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família.